Como ser o Ayano Koji por um dia na vida real, um dos maiores manipuladores contemporâneos. Antes de te ensinar, eu preciso te fazer uma pergunta seguido de um aviso. Você quer mesmo ter um coração e olhar vazio? Se a sua resposta é sim, então você precisa agir como observador e questionador durante todo esse vídeo. Eu serei o seu professor. Preste atenção em cada detalhe do que eu disser e se pergunte se o que estou dizendo é viável para você. Se você quer um ensinamento fácil e sem esforço, esse vídeo não é para você. Dito isso, vamos começar pelo seu tipo de inteligência. Algo necessário. Preciso te deixar claro que você não está em uma obra de ficção. O Ayano Koji é um personagem que é apto em todas as áreas, com específicas de destaque. Por ter sido criado em um ambiente controlado para criar o humano perfeito, ele é daquele modo. E isso foi durante anos, desde o seu nascimento até a juventude. E você fará isso durante um dia, então nem se compare. Voltando ao assunto, você precisa reconhecer e entender seu tipo de inteligência. Não vá achando que você tem que ser o mestre do xadrez para saber manipular. Não é só porque você é bom em matemática que significa que tu é bom em entender textos complexos. Como por exemplo, dois alunos, um de filosofia e outro de psicologia. À nossa vista leiga, são praticamente a mesma coisa, mas completamente distintos. Por exemplo, eu sou péssimo em matemática. Há muita dificuldade da minha parte em usar números de forma lógica, mas isso não significa que eu seja incapaz de aprender. Apenas uma predisposição que me dificulta. Diferente de alguém que nasceu com aptidão para isso desde cedo. Ele só precisou lapidar seu diamante bruto. No entanto, por outro lado, sou muito bom em humanas. Então, o que eu tive que aprender para poder, de fato, aprender matemática? Parei de enxergar ela como um monte de símbolos aleatórios, e sim como uma linguagem. É desse jeito que um lógico matemático vê ela. Do mesmo jeito que eu leio um livro e faço uma exegese dele, é feito na matemática. Então, agora que entendeu o conceito, como descobrir seu tipo de inteligência? Há várias formas, mas vou te citar a principal forma e um complemento. Se quer outras formas, pesquise. Vou te começar citando a teoria do psicólogo Howard Gardner. Em sua teoria, ele propõe 9 tipos de inteligência, sendo elas linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal sinestésica, interpessoal, intrapessoal, naturalista e existencial. Para você, em qual você mais se encaixa? Você precisa se observar. Seus comportamentos, o jeito que você resolve problemas e até mesmo os cria. Como você avalia o seu desempenho e de outras pessoas em tarefas que exijam habilidades específicas, como pedir para alguém debater um tema ou compor uma letra de música. As áreas em que você tem talento, um fácil aprendizado e interesse genuíno sobre o assunto. E por fim, ao usar múltiplos instrumentos, que é quando você utiliza de vários métodos para alcançar seus objetivos. Eu te disse, bem resumidamente, o que é essa teoria de Gardner. Se deseja saber algo mais, pesquise sobre ela. E na descrição ou comentários fixados, eu vou deixar o link para você fazer um teste de inteligência. Não é 100% preciso, mas você consegue extrair bastante coisa. E lembre-se, não se limite totalmente ao resultado. Ele é o que te ajudará a entender o que você é. E por tabela eu vou te dar um complemento. Também é um teste, chamado pela sigla de MBTI. Ele não é exatamente para descobrir o seu tipo de inteligência, e sim o que mais se assemelha com a sua personalidade. E eu não vou te explicar porque você tem que fazer ele. Você mesmo vai entender quando terminá-lo. E deste site também vou deixar o link aí embaixo. Antes de irmos para o próximo tópico, te digo para responder com honestidade a si mesmo e ao teste. Lembre-se, você é só mais um aleatório respondendo um quiz aleatório na internet. Pense assim e se sentirá mais leve. Dito isso, vamos ao próximo tópico. Crie a sua máscara. Seja e controle o peão. Ao fim do tabuleiro, o peão vira uma peça decisiva. Afinal, cada passo que o peão trilha é o rei quem orquestra. Como base para esse tópico, eu vou utilizar as principais leis do poder feitas por Robert Greene e que Ayano Koji Kiyotaka aplica muito bem. Afinal, ele é a personificação delas. Vamos começar pela lei 3. Oculte suas intenções. Mantenha as pessoas desequilibradas e no escuro. Nunca revele o verdadeiro propósito por trás de suas ações. Essa é praticamente a essência de Ayano Koji. Ele nunca mostra suas verdadeiras intenções, nem mesmo para Horikita, Kushida ou Karuizawa. Ele age de modo calculado
manipulando as situações de forma em que todos acreditem que ele é apenas um aluno mediano e desinteressado. Sua neutralidade aparente é sua armadura. Isso o faz invisível e imprevisível. Por isso, repita o mesmo processo na vida real. Próxima, Lei do Poder número 6. Chame atenção a qualquer custo. Ou inverso. Green diz que o poder vem da atenção, mas a Yanokoji faz o oposto. Ele controla o foco para não ser percebido. Essa é uma versão modificada da lei aplicada ao Yanokoji. A genialidade dele está em controlar o próprio grau de visibilidade. Ele se mantém nas sombras, deixando os outros se exporem e receberem os holofotes, como a de potencial ilimitado Horikita, o desconhecedor do medo Ryuen, ou até mesmo a carismática Ichinose. Isso é uma forma avançada de aplicar a Lei 6, só que, ao contrário, o poder está em manipular quem brilha. É da sombra que os maiores manipuladores brilham. Como exemplo, ele constantemente usa Horikita como o rosto das vitórias da classe D, para não levantar suspeitas sobre seu verdadeiro intelecto. Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada um. Todo homem tem uma fraqueza. A Yanokoji lê as pessoas como livros abertos. Ele observa expressões, hesitações e padrões de fala para descobrir o que cada um teme ou deseja. Depois, ele usa isso sem emoção, apenas como uma ferramenta de controle. Com Karuizawa, ele identifica o trauma e o usa tanto para dominá-la quanto para protegê-la, garantindo lealdade absoluta. Com Ryuen, ele entende o ego e o destrói psicologicamente antes mesmo do confronto físico. Lei 1. Nunca ofusque o mestre. Kiyotaka esconde o próprio brilho para não atrair atenção indesejada ou desconfiança dos outros. Desde o começo, vimos que Yanokoji nunca tenta parecer mais inteligente que os professores ou líderes da escola. Ele se faz de aluno comum, deixando que os superiores subestimem a sua capacidade, que lhe dá a liberdade total para agir nas sombras. Porém, na vida real, vemos as pessoas fazerem o exato oposto, e é por isso que seus planos se frustram. Lei 15. Esmague completamente o inimigo. O inimigo derrotado parcialmente se recupera, destrua-o por completo. Yanokoji não deixa ponta solta. Quando ele precisa derrubar alguém, como Ryuen ou Kushida, ele garante que a derrota seja psicológica e irreversível, para que nunca mais ameace sua posição. É como o experimento de amarrar um elefante na árvore. O adulto consegue facilmente derrubar a árvore e se soltar. Porém, se você fizer o mesmo com um filhote, ele não consegue se desprender dela, criando em sua mente o trauma de que não é capaz de fazer mais do que aquilo. Tá. Mas e agora? Como você cria a sua máscara? É simples, é a junção de tudo que eu te disse em uma coisa só. Se adapte de ambiente para ambiente, de circunstância para circunstância. Sua máscara é o seu comportamento diante da sociedade, como você se deixa ser visto por ele. Sua máscara é o seu tom de voz, como você trata cada pessoa, e não só todos de forma igual. Sua máscara é a sua postura, gestos corporais e ritmo. Sua máscara é o seu desapego com o mundo. Você mostra que não tem nada a perder. Por isso, eu te digo, crie-se como uma pessoa eficiente, pois pessoas eficientes não nascem do nada. Elas precisam ser criadas. Defenda a sua reputação a todo custo. De modo geral, a eficiência não é sobre fazer muito, é sobre eliminar o que te faz desperdiçar energia. A Yanokoji age pouco, mas cada ação é precisa. A ideia central aqui é que ele não se envolve emocionalmente em nenhuma das suas ações, medindo cada movimento e seu custo antes mesmo de agir. Dado isso, você precisa cortar o máximo de tudo que é o teu ruído. Afinal, você não é uma máquina. Se for para caminhar, ande com propósito. Se for para você falar, fale com objetivo. Se for para ouvir, escute para entender alguém. É assim que funcionam as coisas. Crie sempre um sistema que se sobressaia sobre os impulsos. Você será escravo do teu próprio sistema. Nesse caso, eu não tenho muito o que fazer por você, já que o seu sistema você criará de acordo com o seu modo de viver. Para te ajudar a dar o primeiro passo, criar um sistema se resume em criar micro-regras. Tipo, planejar o seu dia. Não precisa ser o amanhã, só o de hoje já é alguma coisa. E como eu disse anteriormente, pessoas eficientes não nascem do nada. Procure um parasita, uma pessoa que pula de galho em galho, se aproveitando da boa vontade dos outros. Seja o ídolo desse parasita, pois cada pessoa sempre procura algo para poder se apoiar, principalmente religião e fé. Pois as pessoas são atalhos, nem tente fazer tudo sozinho. Largue desse seu orgulho imbecil. Use as pessoas para fazer ou ajudar você em coisas que levaria horas. No entanto, não faça isso com crueldade, ou você falhará. Você tá achando que o peão
antes de virar dama no outro lado do tabuleiro, era o quê? Um nada. Mais uma vez lhe digo, observe e pense bem tudo o que estou dizendo. Tudo depende do quanto você está se esforçando para isso. Agora lembre do Ayano Koji com a Karuizawa. Lembrou de como ela é uma parasita? Fingindo diversas amizades e até mesmo um namoro falso para se proteger e beneficiar, Kyotaka se aproveitou disso. Encontre alguém do tipo de vista geral. E antes de ir para o próximo capítulo, preciso te falar do rosto neutro. Você provavelmente acha que é eficiente ficar com uma cara de peixe morto que nem o Yanokoji o tempo todo, mas não é bem assim. Diferente dele, você já tem uma personalidade formada, ou pelo menos algo perto disso. A Yanokoji usa seu rosto neutro de forma natural, sim, mas ao mesmo tempo como reputação. Isso só mostra para os outros que ele é desapegado e não aparenta ser de muito intelecto. O primeiro erro dos fracos ao subestimar qualquer um. Então essa dica também deixo para você. Jamais subestime alguém, jamais. O que define o mal? O mal vem da fraqueza. Toda vez que o humano cede à própria mente, ao próprio corpo ou traz seus ideais, ele se torna mal. Não porque quer fazer o mal, mas porque deixa que algo o controle. A Yanokoji entende isso melhor do que ninguém. Ele não vê a maldade como algo moral, ele a enxerga como uma consequência natural da submissão. Quem não domina a si mesmo é dominado por outros. Quem não entende o próprio limite será usado como limite por alguém. E quem não controla suas emoções será movido por elas até o colapso. Por isso que ele se tornou o que é, uma mente fria, mas nunca oca. Ele não se livrou das emoções, apenas as colocou de lado. Treinou para observar sem reagir. Treinou a fala para dizer só o que era necessário. Treinou o corpo para obedecer à mente, mesmo sob dor. Essa é a verdadeira filosofia dele, não ser livre, mas estar sob o próprio domínio. Por isso que o mesmo diz, se não forem capazes de se automanipularem, serão sempre engrenagens na mão do sistema. Nunca pense nos outros como aliados, e sim como peças. Você deve se tornar um único de pé no fim. A partir desse ponto, eu vou usar um pouco da teoria da personalidade humana de Olavo de Carvalho, para dar coesão em minha próxima tese. As pessoas do nosso país geralmente vão até a quarta camada da personalidade, julgando as outras pela aparência e depois por suas ações, e sempre buscando a aprovação dos mesmos. Este é o olhar superficial. Todos nós de algum modo estamos presos a isso. Mas quanto menos você estiver, melhor. Mas você de fato não precisa estar no meio disso. Quanto mais você for seguro de si mesmo, melhor. E já que a maior parte das pessoas vivem nessa camada, fica muito mais fácil se destacar nas sombras. Pessoas que não precisam pensar muito, apenas agir por seus instintos são uma fácil massa de manobra. Conhecendo isso, você poderá treinar sua manipulação com muita facilidade. Você por acaso vai à escola? À faculdade? Esse é um ambiente de controle muito bem formado por mentes insanas, pois o ser humano em essência é programável. Se você entende isso, você pode ler as pessoas como livros, e isso é uma das formas mais avançadas de controle. Você não precisa usar força para mudar as pessoas, só precisa as conduzir. Não é simplesmente só ver uma pessoa agir de qualquer modo. O sábio vê o motivo, o porquê. Ele observa o medo, a necessidade de pertencer a algo e principalmente a sede de ser reconhecido. O erro dos ignorantes é achar que ser amado é sinônimo de ser ouvido. Então você mantém uma vida tranquila, de aparência e notas medianas, se você for alguém que não quer muito destaque. Saiba quando esconder o seu talento. Caso contrário, brilhe muito, porém de forma controlada, é claro. Saiba quando mostrar seu talento. Mais uma vez, lembre-se que sempre existem limites para se batalhar solitário. Use os parasitas ao seu favor. Também mantenha sua reputação em vida privada discreta. Viva cenários que você não queria viver naturalmente para ter o que contar aos outros em momentos de necessidade, seja segredos ou truques. Viva o que você não é para chamar a atenção de quem é. Demonstre aos valentes que eles possuem sim medo, só não o conheceram ainda. É assim que você domina a sociedade, ou pelo menos uma bolha. Saiba formar bem o tipo de personalidade que você irá ter. Saiba formá-la a partir do ambiente, futuras conexões e objetivos a serem concluídos. Seu ego não é algo que se descobre e que sim se projeta. Você decide quem quer ser, você decide o pensamento que quer ter, você reconhece os limites da sua mente e corpo e age a partir disso. A forma como o mundo te enxerga é o que você permite que eles vejam. Se você age como um fracassado, as pessoas sempre irão te ver assim. Se você age como um rei, as pessoas sempre terão uma visão superior
superior sobre ti, querendo ou não. Deixa eu te dar um exemplo. Lembra do Rokosuke Konji? Ele é um cara que até mesmo a Ayano chega a respeitar e reconhece que ele não é alguém que pode ser facilmente manipulado. O Konji tem toda a sua reputação e mente formada por ele mesmo. Ele é totalmente confiante de si, suas habilidades e mente. E percebemos que ele ainda se mostra pouco. É um personagem que vemos muito, mas ao mesmo tempo não sabemos nada sobre. Quando você entender que o eu é um personagem, vai ser o que te diferencia dos outros. Você será aquele que escreve o próprio roteiro. Mais uma vez, o Ayano Koji que aplica muito bem esse fundamento do ego. Se ele quer passar despercebido, ele se apaga. Se quer inspirar medo, ele se cala. Se precisa de aliados, ele se mostra humano. E quando o mundo exige um rosto, ele oferece um espelho. O erro dos fracos é acreditar que ser autêntico é ser transparente. A autenticidade nesse mundo de mentiras é o controle sobre o que os outros querem ver. Mostrar apenas o suficiente e esconder o necessário. Você deve construir o seu ego como uma ferramenta, não como um altar para ser adorado. Troque de máscara quando precisar, mas saiba sempre quem é você por trás delas. No fim, o ego não é inimigo. Ele é o intérprete. A questão é, você está interpretando o papel que escolheu ou que o mundo escreveu por você. E agora que você entendeu toda a estrutura e filosofia, eu finalmente posso te ensinar algumas técnicas de manipulação para alguém que só será o Ayano Koji durante 24 horas. Se quer saber algo mais, pesquise e estude. Primeiramente, eu vou te passar um exercício prático e tranquilo. Depois que você terminar esse vídeo, abra o link que eu vou deixar na descrição também. Este link leva fandom do anime. Nesse exercício, leia cada página que te interessar, seja os personagens ou até mesmo a história. E ao fim da sua leitura, escreva um bloco de notas ou caderno o que você conseguiu absorver daquilo, seja habilidades ou mentalidade. Voltando ao assunto, conheça a primeira arma de manipulação que eu lhe apresento, o falso palco. Faça o maestro achar que é ele quem orquestrou tudo. A melhor forma de não ser um alvo é deixar que o outro leve os louros. Quando você planta uma ideia na mente de alguém de forma bem sutil, através de perguntas em vez de afirmações, essa pessoa acaba acreditando que a ideia foi dela. No fim, deixe que ela suba no palco e receba os aplausos, enquanto o maestro se orgulha da própria genialidade. Ele se torna previsível e grato a você. Você o mantém o controle real, enquanto ele mantém o controle aparente. Controle de ritmo. Saiba usar o seu tempo a seu favor. A maioria das pessoas tem pressa em responder, em agir e em preencher o silêncio. Controle o ritmo da interação. Demore alguns segundos a mais para responder uma pergunta importante. Isso demonstra que você está processando informações que o outro não vê. Se alguém tenta te apressar, desacelere propositalmente. Quem controla o tempo da conversa, controla a ansiedade do outro. Na manipulação, a pressa é uma confissão de fraqueza. Delegação psicológica. Criar situações onde as pessoas acham que escolheram sozinhas. Nunca dê uma ordem direta se você quer lealdade ou obediência discreta. Em vez disso, apresente 2 ou 3 opções onde todos os caminhos levam ao resultado que você já planejou, sendo uma delas bem exagerada, pois essa mesma dará a falsa sensação de que ela escolheu a menos pior. As outras você nivela de acordo com a sua intenção. Isso é a ilusão de escolha. Quando a pessoa escolhe o caminho que você preparou, ela se sente responsável pelo sucesso da tarefa e não percebe que foi apenas um peão movido para a casa certa. Espelhamento seletivo. Seja parecido o suficiente para gerar conexão. Não é sobre imitar como um macaco, mas sobre sintonizar a frequência. Não faça o famoso experimento, o vale da estranheza. Observe os maneirismos, o vocabulário e o nível de energia do seu alvo. Devolva isso a ele de forma sutil. O cérebro humano é programado para confiar no que é familiar. Ao ser parecido com ele, você derruba as barreiras defensivas do subconsciente. Você se torna um aliado natural aos olhos dele, o que facilita a entrada de qualquer sugestão futura. Lembre-se, ser o Ayano Koji por um dia não é sobre ser um protagonista de anime. É sobre sempre vencer através do controle. É sobre entender que, no grande tabuleiro da vida, a maioria das pessoas está apenas esperando alguém que saiba para onde ir. Alguém que possa as guiar. E se você chegou até aqui, você já não é mais o mesmo de 10 minutos atrás. Você agora possui as ferramentas. A questão é, você tem a frieza necessária para usá-las sem que seu próprio ego te denuncie? E aliás, para finalizar esse experimento de 24 horas, volte aqui amanhã e assista esse vídeo super importante para complementar sua mentalidade. E daí então, você decidirá o que é melhor para você.